A urgência é evidente, uma vez que com a notificação foi deflagrado o prazo peremptório para apresentação de defesa do impetrante no processo de impeachment, que se encerra no próximo dia 24, a qual restará fragilizada, segundo sustenta, sem as informações que possibilitam verificar a legalidade e constitucionalidade dos atos legislativos empreendidos quando da instauração do processo, configurando cerceamento de defesa. Dessa forma, presentes os pressupostos referidos no artigo 7º, 3 da Lei nº 12.016 de 2009, defiro liminarmente a ordem para determinar a renovação do ato de notificação previsto pelo artigo 5º, inciso 3º, do Decreto de Lei nº 201/67, relativo à denúncia 365 de 2019, que deverá ser acompanhado da transcrição integral da 358, sessão legislativa, e das subsequentes, até a 361, sessão legislativa, inclusive suspendendo a eficácia da notificação anterior. Notifique-se a autoridade apontada como coautora para prestar as informações no prazo de 10 dias, artigo 7º, inciso 1º da Lei 12.016 de 2009, informando ainda sobre a concessão liminar e desse ciência via ofício. A Procuradoria-Geral do Município, artigo 7º, inciso 2º da Lei 12.016 de 2009, diligências legais. Até a presente data não houve qualquer intimação judicial do prefeito municipal ou de seu procurador no mandado de segurança em comento. Segundo a decisão judicial vigente, a única a ser cumprida até o momento. Para sua surpresa, o prefeito municipal de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ao arrepio da lei, na data de 5/11/2019, recebeu notificação da comissão processante por meio da ata 3/2019 em anexo, dizendo resumidamente que em 4/11/2019, reuniu-se com a comissão processante, onde a vereadora Paula Iordes informou o seu relatório de prosseguimento ao arquivamento do processo de denúncia DE 365/2019 e seus aditamentos. A parlamentar exarou o relatório pelo prosseguimento da denúncia, que foi acompanhado pelo presidente da comissão, vereador Alceu Tomé. Já o vereador Elisandro Fiuza Gonçalves opinou contrariamente ao relatório de prosseguimento. Assim, a comissão processante, por maioria, decidiu pelo prosseguimento do processo denúncia. Note, nobre julgador, que a comissão processante descumpre a lei, bem como decisão judicial que encontra em plena validade. Processo número 500951521/2019, 8210010, Rio Grande do Sul, dando prosseguimento à denúncia cujo prazo para a defesa, ao bem da verdade, ainda encontra-se aberto, pelo que se depreende do processo citado. Se, por um lado, a análise da prova pré-constituída nos autos, qual seja, a notificação expedida pela autoridade coautora em 14/10/2019, que já padecia de vícios insanáveis, implicando no cerceamento de defesa do impetrante, especialmente no tocante à legalidade procedimental, que não poderia ser aferida com a notificação incompleta para a realização de sua defesa prévia no âmbito, e que foi adequadamente sanada por esse juízo, na decisão firmada no mandato de segurança citado, conforme prevê a legislação de regência, DL 201/67, artigo 5º, processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição de fatos e a indicação de provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo todavia praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo, e só votará se necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. 2. Depois da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados, entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Por outro lado, a notificação da data de hoje, 5/11/2019, DOC 3, certificado a emissão do relatório da comissão processante, baseada tão somente na denúncia apresentada, inclusive, opinando derradeiramente pelo prosseguimento da denúncia, transgride absurdamente a norma legal. O parecer prévio opinado pelo prosseguimento ou não do processo de cassação deve ser baseado na defesa prévia apresentada pelo denunciado. Dessa forma, respeitando os princípios do contraditório da ampla defesa, esculpidos no artigo 5º LV da CF por
motivo pelo qual desde já se requer que seja determinada a comissão processante que, ao receber a denúncia, desconsidere o parecer emitido e exare novo parecer com base nos fundamentos trazidos à defesa. Do ponto de vista formal, a Câmara de Vereadores, na sua atribuição julgadora, deve obedecer rigorosamente às disposições legais, a começar pelos principais princípios constitucionais, contraditória e ampla defesa com os recursos a ela inerentes, passando pelas normas processuais inferiores aplicáveis a cada caso. A Câmara deve oportunizar ao acusado a produção de provas requeridas, salvo quando manifestantes procrastinatórias na função de julgar propriamente dita. A Câmara deve manter isenção e imparcialidade, atuando como verdadeiros juízes, mas com soberania e independência. Isso porque a decisão pela cassação do prefeito ou vereador no que se refere ao mérito é insuscetível de revisão pelo judiciário, salvo vício processual ou de vontade. O presidente da comissão processante, autoridade coautora, ao emitir a notificação em favor do impetrante, documento anexo informou a decisão tomada pela comissão em um ato flagrante de desrespeito ao contraditório e ampla defesa, princípios que permeiam o devido processo legal. Dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos legais ante a existência de malferimento a direto, líquido e certo por parte da autoridade coautora e constatado o caráter urgentíssimo da medida, a parte autora impetra a apresentação mandamental. 2. Do direito. Conforme o artigo 5º L. 19 da Constituição da República Federativa do Brasil, conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no eixo de exercício de atribuições do poder público. Nesse mesmo sentido, é a redação do artigo 1º da Lei 2016 de 2009, ao assegurar que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que a categoria for e sejam quais forem as funções que exerce. Nesse compasso, o direito líquido e certo é aquele que carrega em si prova farta e inequívoca de sua constituição, ou seja, da qual não dependa de questões de fato, no qual as provas sejam pré-existentes à democracia de maneira que a segurança seja passível de apreciação sem a necessidade de direção probatória. Excelência com a vênia do objeto que se pleiteia a segurança, tem-se o pleito impetrante, merece prosperar, senão vejamos. 2.1. Da não observância do rito definido no artigo 5º, inciso 3º, Decreto-Lei 201/67, notificação incompleta dirigida ao impetrante, cerceamento de defesa. Excelência, inicialmente deve-se destacar que o processo de cassação de mandado do prefeito municipal previsto no artigo 5º e seguintes do Decreto-Lei 201/67 trata-se de processo com caráter punitivo, prevendo sanções graves como cassação de mandato e inclusive perda de direitos políticos do réu denunciado, devendo ser observada estreitamente a reserva legal decorrente dos artigos do decreto, o devido processo legal e a ampla defesa do impetrante, princípios que são garantidos constitucionalmente. Com efeito, não há dúvida de que os 7 incisos do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, que tratam do rito especial de processamento de prefeito no âmbito da Câmara Municipal por possíveis infrações político-administrativas, tem natureza de norma de direito processual. Tratando-se de um processo de natureza político-administrativa e não legislativa, cujo controle da legalidade formal está na órbita de controle do Poder Judiciário, caso o direito de defesa do requerido seja violado, como se depreende do caso em tela. Também é importante notar que não se trata da primeira vez que a Câmara Municipal ofende direito líquido e certo do impetrante, em processo de cassação deflagrado no âmbito da Casa Legislativa, já existindo precedente judicial no ano de 2017. Em relação a cerceamento de defesa do impetrante, em outro processo de cassação, sendo deferida segurança em favor do impetrante em malogrado processo que ao final restou arquivado pela Câmara Municipal e recentemente nesse mesmo processo que já foi matéria de deferimento de liminar por esse juízo. Com relação ao mérito das alegações que instruem a denúncia, cumprindo somente ao juiz da causa, neste caso a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul decidir se incorreu o impetrante nas infrações previstas
pelo Decreto-Lei 201/67, impondo-lhe as sanções previstas na lei. Todavia, o exercício da ampla defesa assegurado constitucionalmente e que deve ser preservado em qualquer procedimento judicial ou administrativo, quanto mais neste, não pode sofrer qualquer tipo de limitação que não esteja prevista em lei. Daí a se concluir que ao denunciado é permitido abordar questões formais do procedimento que foi instaurado contra si. Excelência, é importante ressaltar que não se trata aqui de intervir indevidamente em atos de um poder autônomo como poder legislativo, relevando-se que se trata de papel reservado aos edis municipais de julgamento de mérito, quando eventuais infrações político-administrativas decorrentes da atuação do prefeito, porém deve-se sublinhar que o judiciário tem dever de examinar os atos do poder legislativo no tocante aos aspectos da legalidade dos seus atos, já que se tratam de questões que, no caso, envolvem um grave erro do rito no processo administrativo, com grave consequência para a democracia, qual seja a cassação do mandato público de um mandatário, uma vez que o processo de cassação do prefeito, segundo a lição do L. Lopes Meireles, 2001, trata-se de um processo político-administrativo e não legislativo, de natureza judicial e de caráter punitivo, por isso mesmo, sujeito aos rigores formais, legais e garantia da ampla defesa. Aqui cabe, portanto, a atuação do Poder Judiciário na análise dos procedimentos processuais adequados, sobretudo a ampla defesa e o devido processo legal, e até mesmo de maneira posterior para a verificação da legalidade dos pressupostos de admissibilidade que fundamentam um documento que instrui o ato de cassação e a sua confirmação com a tipicidade de condutas previstas no artigo 4º e de seguintes Decreto-Lei 201/67, não se reputando ao Poder Judiciário agir defensivamente e atribuir atos administrativos que violam de maneira clara o devido processo legal, genericamente a condição especial de atos de natureza interna, corpóreos, que não estão sobre a órbita do controle de legalidade de seus atos. Deste modo, é perfeitamente possível o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos legislativos, permitindo que o Judiciário seja provocado para restabelecer a legalidade formal e reservar eventuais direitos subjetivos violados, como se infere no caso em tela. Observa-se no caso, com a decisão protocolada por este juízo da 2ª Vara Civil Especializada em Fazenda Pública, porque consonante ao que se requer no objeto de presente ação mandamental, ao passo que demonstra esse juízo que não se trata da primeira vez que a Câmara Municipal, através de sua autoridade coautora, viola direito líquido e certo do senhor prefeito municipal. Também o que surpreende é que a autoridade coautora age com incorreção no processo de forma praticamente idêntica ao cometido em processo anterior, e que reclamou a intervenção rápida do Poder Judiciário, restabelecendo o direito violado ao não fornecer documentos essenciais à confecção da defesa ao impetrante, violando o devido processo legal e o primado constitucional da ampla defesa, de sorte que, analisando-se a prova pré-constituída nos autos, permite-se inferir que a notificação expedida pela autoridade coautora, ora atacada, padece de vícios insanáveis que implicam no cerceamento de defesa do impetrante, quais sejam: a ausência da apresentação de defesa prévia por parte do denunciado, que está facultado do uso de seu prazo processual; b, o presidente da comissão processante, a autoridade coautora no ponto, emitiu o relatório pelo prosseguimento do processo de cassação com base somente na denúncia apresentada, o qual deveria levar em consideração a defesa ser apresentada em momento processual oportuno, visa garantir o exercício do direito à ampla defesa. Excelência, é importante esclarecer que, no caso dos atos legislativos desrespeitem o contido no artigo 5º, 3º, que determina a apresentação de defesa prévia pelo denunciado. Ressalta-se que está diante de processo que poderá aplicar a pena capital de cassação de mandato de prefeito eleito democraticamente, tratando-se de processo com caráter punitivo, prevendo sanções graves como a cassação de mandato e, inclusive, perda de direitos políticos. Passo a leitura ao vereador Felipe, na página 610. Página 610.
Perda de direitos dos políticos do réu denunciado, devendo ser observado estritamente o rito processual constante dos artigos e incisos do referido decreto, que, todavia, no caso, não teve seu rito processual respeitado, uma vez que os vícios decorrentes da emissão de parecer e prosseguimento do processo de cassação sem a manifestação do denunciado traduz-se em verdadeira ofensa ao primado constitucional de ampla defesa. Ofensa ao direito de ampla defesa do impetrante e necessidade de renovação de citação notificatória com a integralidade dos documentos escritos. Nesse sentido, agravo de instrumento, direito público, município de Itabaí, mandado de segurança, processo de cassação do prefeito municipal. Em existindo aparentes nulidades do processo de cassação do prefeito municipal de Itabaí, há que se suspender o andamento do processo de cassação do seu mandato letivo. Extende prova inequívoca nesse sentido, não observando das formalidades legais previstas no Decreto-Lei nº 201/67, no regimento interno da Câmara de Vereadores de Itabaí e Lei Orgânica do Município de Itabaí. Liminar deferida. Decisão confirmada. Recurso desprovido. TJRS, Primeira Câmara Civil, aí número 700-648-54698, relator desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal, julgado em 26/8/2015, grifei. Assim, conforme resta objetivamente demonstrado na presente ação mandamental, é clara a ofensa ao procedimento estabelecido pelo artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, impedindo que o prefeito municipal de Caxias do Sul seja processado nos limites das regras processuais que prevê o referido decreto-lei, ofendendo a ampla defesa que se constitui direito líquido e certo do impetrante, o que justifica como medida de justiça o deferimento dos pedidos de presente ação constitucional. 3. Do pedido liminar, conforme artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016/09, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferido. No caso dos autos, o fumus boni iuris resta sobejamente contemplado pela prova pré-constituída nos autos, na medida que os vícios demonstrados constituem nulidade formal gravíssima do procedimento, especialmente no tocante à emissão de parecer e, consequentemente, prosseguimento do processo de cassação do prefeito municipal sem o direito de apresentação de defesa prévia, a que tem direito conforme previsto DL 201/67, artigo 5º, inciso 3º, impedindo que o impetrante se defenda no âmbito da comissão processante, traduzindo-se em verdadeira ofensa ao primado constitucional de ampla defesa. A seu turno, o perigo em mora também se encontra plenamente demonstrado, pois se trata de processo de cassação de mandato eletivo do chefe do Poder Executivo Municipal, que já se encontra instaurado e com prazo peremptório em curso para instrução perante a Câmara de Vereadores, tolhendo a possibilidade de defesa pelo denunciado. Processo este com caráter punitivo, que prevê a lei de sanções graves como a cassação do mandato, também a perda de direitos políticos do réu denunciado, estando em curso o prazo para apresentação de defesa prévia forte na decisão liminar desse juízo, que ainda está em vigência, considerando que nenhuma intimação ou citação de outra decisão for ainda determinada no impetrante, seja ela pela não abertura de prazo, seja pela sua intimação pessoal. Assim, uma vez presentes os requisitos, requer a Vossa Excelência que liminarmente conceda a segurança para desconstituir os efeitos da notificação pessoal realizada ao impetrante na data de 5 de 2019 e determinar a autoridade coautora que se abstenha de promover quaisquer atos que visem dar andamento ao processo de cassação, sem que transcorra o prazo legal, esculpido no novo Código de Processo Civil com a expedição do competente ofício determinado que a autoridade coautora suspenda o ato lesivo praticado, até o julgamento do mérito do presente mandamos. 4 requerimentos. Ante o exposto requer: a. Seja notificada a autoridade coautora presidente da Comissão Processante com sede na Rua Alfredo Chaves, 1323, Caxias do Sul, CEP 95-020-460, nessa cidade, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que no prazo de 10 dias preste as informações. B. Seja dado ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, na Rua Alfredo Chaves, 1323, Caxias do Sul, RS, CEP 95-020-460, nessa cidade, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito. C. Seja ouvido o representante do Ministério Público. D. A concessão de medida liminar inaudita altera a parte para fins de concessão de segurança para desconstruir os efeitos da notificação pessoal realizada do impetrante na data de 5 de 2019 e determinar a autoridade coautora que aguarde o decorrer do prazo processual visando a garantia de ampla defesa do impetrante. E. Seja determinada a comissão processante a emissão de novo parecer, opinando pelo arquivamento ou prosseguimento do processo de cassação com base nos fundamentos a serem apresentados na defesa prévia. F. Ao final, concessão definitiva de segurança protegendo o direito líquido e certo do impetrante. G. Requer a juntada das provas pré-constituídas anexas. H. Dá-se a causa para fins fiscais o valor de R$1.000. Termo que pede espera deferimento. Caxias do Sul, 5 de novembro de 2019. Cássio André Azevedo Cum, Procurador-Geral do Município, OAB 75578. Mandado de segurança número 501-07-36-39-2019, 821-0010-RS. Impetrante Daniel Antônio Guerra, impetrado presidente da Comissão do Processo Câmara Municipal de Caxias do Sul, impetrado presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Despacho, decisão, vistos. Daniel Antônio Guerra impetrou mandado de segurança contra
alegado ato coautor do presidente da Comissão Processante, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, vinculados à Câmara Municipal de